Pedro, como é que você vê essa questão, essa discussão hoje em dia sobre a interatividade, essa relação próxima do telespectador com a emissora? Pensando no lado da emissora, no lado do jornalista, eu acho que ela é fundamental, porque ela proporciona um retorno muito direto do público, ou seja, é muito mais fácil de auferir a nossa legitimidade, o acerto das nossas escolhas em relação às expectativas do público, esse retorno imediato que a interatividade pode trazer, e significa até maior transparência nos processos de tomada de decisão. O centralismo editorial do jornalista fica muito mais legitimado pela participação do público. Então eu acho fundamental, eu acho que não há caminho para a televisão mais se encerrar dentro daquele caixote sem ouvir e sem ter o público falando também através desse caixote hoje numa versão atualizada. E dentro desse seu tempo de carreira, essa experiência toda que você tem acumulado, já você percebe que a demanda por essa participação do público é uma coisa maior, mudou? O que você percebe assim, de diferente de alguns anos atrás, de 10 anos atrás, para esse momento que a gente está vivendo agora? Eu acho que, por exemplo, eu comecei em rádio, um certo nível de interatividade sempre houve. Quer dizer, o rádio, que presta um serviço muito local para o cidadão e atende às demandas de cada um no seu quarteirão, o telefone da rádio, no meu tempo, estava sempre aberto para ouvir as ligações dos ouvintes e para botar o ouvinte no ar, falando sobre aquilo, e algo em que a TV sempre teve, pelo gigantismo da TV e também pelas dificuldades técnicas, a TV sempre teve um passo atrás disso. E com a internet, eu acho que tudo teve que dar um passo adiante. Hoje em dia a interatividade é questionada e é exigida até em nível político. As decisões dos governantes não precisam ser mais centralizadas, elas, teoricamente, nós poderíamos ter um tipo de democracia onde cada um legitimaria cada decisão do seu governante com um clique no computador. Tudo isso seria possível. Então eu acho que a presença da internet, onde cada uma rede tão democrática, onde cada um pode ter a sua voz valendo, sendo ouvida e valendo, eu acho que fez com que todos os meios de comunicação tivessem que refletir sobre isso. Então, e tecnicamente também tornou-se mais fácil ouvir as pessoas. Eu, como repórter, eu sempre fui interativo, né? O trabalho do repórter é ser interativo. Nós sempre damos voz a quem está na rua, quer dizer, nós fomos sempre o canal de interatividade por excelência, mas por muito tempo fomos os únicos, o único canal dessa interatividade possível da TV com o público. Hoje em dia não, hoje em dia existem 1000 maneiras de fazer isso, quer dizer, acho que vai sair à frente, vai estar no futuro quem souber usar a melhor maneira de fazer essa participação acontecer, porque que ela tem que acontecer, eu acho que ninguém questiona mais. Você fez uma comparação interessante sobre a questão da rádio, né? Que a rádio já pratica isso há muitos anos, mas a rádio naturalmente já tinha um canal de retorno, que é o telefone. Exatamente. Né? O ouvinte ligava pro rádio e falava. Exatamente. A televisão, ela parece que a tecnologia dela não possibilitava esse canal de retorno, né? A televisão era um canal de via única. Com a TV digital, isso pode começar a modificar. Você tem uma expectativa em relação à TV digital? Total, tem uma expectativa total. É um desafio, acho, para todos os profissionais, né? Descobrir a melhor maneira de ter a melhor participação do ouvinte, né? Como isso vai ser feito, que caminhos criar, como facilitar a vida de cada um para que esse clique seja mais fácil, ou esse clique seja mais importante e tenha um valor maior para que a TV realmente possa ouvir o que está acontecendo. Eu tenho expectativa, sim. Eu acho que é uma questão central hoje que as TVs têm de se imaginar as TVs de dois lados, né? É uma interatividade tanto na voz, na opinião, na participação nos processos de tomada de decisão, como uma interatividade até para quebrar o conceito tradicional de programação e cada um poder assistir a sua televisão da melhor maneira que quiser, no horário que quiser, vendo os programas no momento mais conveniente para cada um e na ordem mais conveniente para cada um. Tudo isso acho que tem a ver com essa interatividade. Quando a gente fala assim, interatividade, muitas vezes pensa no papel do editor, né? De que maneira ele vai disponibilizar novos conteúdos, de que maneira ele vai criar atrações para o telespectador. Mas qual é o papel do repórter? Eu já disse, né? O repórter sempre foi o meio interativo por excelência da TV, porque o repórter está na rua e está ouvindo a todos na rua, né? Eu acho que o repórter, o papel institucional do repórter... Esse talvez o canal, né? Essa ponte, né? Essa de imediato, mas eu acho que o repórter tem
a mente mais fresca nesse sentido, porque como ele sempre foi esse canal... Ele já pensa interativamente. Ele pensa interativamente, eu acho que ele pode sempre trazer ideias e criar mecanismos novos de tornar essa participação mais eficaz. A gente vê, por exemplo, acho que uma realidade onde os repórteres contribuíram bastante, no Rio de Janeiro, o projeto Parceiros do Rio, por exemplo, da TV Globo no Rio de Janeiro, você dá voz a pessoas onde muitas vezes e por muito tempo, em lugares onde sequer o Estado chegou. O Estado com seu poder institucional, seu poder de Estado mesmo, não tinha acesso a áreas onde essas pessoas não tinham voz nem nas instituições públicas mais básicas. E de repente elas têm essa voz amplificada num veículo de comunicação em nível nacional, com uma simples câmera na mão e uma internet. Então eu acho que as possibilidades da interatividade são ilimitadas, nós não conseguimos saber onde elas vão chegar e onde essa troca vai terminar, né? Em que papel o jornalista como intermediário vai ter como filtro da informação, que eu acho muito relevante, muito necessário, mas onde esse filtro vai começar, onde vai acabar e onde vai existir a participação direta do ouvinte ou do espectador. A gente vê no caso do Bin Laden, por exemplo, a operação que matou Bin Laden foi tweetada em tempo real, estava na internet em tempo real por um vizinho do lugar onde tudo aconteceu. Quer dizer, o papel do jornalista vai sendo diluído cada vez mais nas mãos de cada um que tem uma câmera. Mas, de certa maneira, você acha que o jornalista pode perder espaço? Eu acho que não. Esse é um preceito muito discutido esse, né, do cidadão assumir o comando, e há um outro eixo que discute que o jornalista será sempre necessário, porque é ele que vai fazer o papel da mediação, que vai fazer as checagens, que vai estabelecer a qualidade final desse produto, né? A credibilidade. Eu acho que o jornalista sempre vai ser necessário, porque sempre vai ser preciso botar ordem no caos. A informação está muito mais disponível hoje, mas o tempo das pessoas continua o mesmo. O tempo que cada um quer dedicar a que informação específica, ou seja, então se a informação estiver sempre jogada na internet, num estado, digamos, de caos puro, vai ser difícil as pessoas buscarem essa informação e entender o sentido daquilo. Então eu acho que o papel do jornalista como ordenador da informação, como arquiteto da informação, sempre vai existir, porque as pessoas não vão poder acompanhar tudo o tempo todo. Eu acho que ele vai perder espaço em alguns nichos, onde as pessoas vão ter o poder de acompanhar mais diretamente, e quem acompanha determinado assunto, faz parte daquele nicho, vai entender melhor aquilo sem nenhuma mediação do jornalista. Mas o público em geral, nunca todas as pessoas vão entender de tudo. Então o jornalista como filtro, como organizador disso, vai ter sempre um papel relevante. É um papel que o jornalista já exerce hoje, que é ser um generalista no mundo de especialistas. Mesmo o jornalista especializado em alguma coisa, ele tem que ter a visão do todo, para saber o peso daquela informação que ele vai dar. Então o jornalista sempre tem que, aquela pessoa que consegue parar, olhar para o todo e tirar do meio desse todo o que é mais importante. Eu acho que esse filtro é que nunca vai acabar. Quando você fala da internet, por exemplo, você acha que a internet, além dessas questões, vamos dizer assim, técnicas, dessa inspiração para interagir, ela vai influenciar, ou já está influenciando, a linguagem do telejornal? Sem dúvida, sem dúvida. O jornal hoje é muito mais conversado, num tom muito menos professoral, foi fruto da interatividade, fruto de ouvir o outro lado e de ter que conversar do lado de cá como se ouve do lado de lá. A televisão é cada vez mais dialogada, ainda que o diálogo não seja no sentido literal, não seja expresso, ele é tácito. O tom do apresentador é um tom de quem está dialogando com quem está em casa e não um tom de quem está passando uma informação de cima para baixo. Isso se reflete na qualidade da notícia? Eu acho que sim, não sei se na qualidade, no entendimento, no sentido estrito da palavra, mas na qualidade da comunicação, sem dúvida. Na qualidade da notícia, talvez, se a gente pensar nos princípios do jornalismo, talvez as notícias sejam iguais, mas na qualidade da comunicação com o público, sem dúvida isso interfere. Eu não acho que uma informação passada de uma maneira mais coloquial seja melhor do que uma informação de smoking. Em princípio não, elas são iguais, mas para que público nós queremos falar? Quer dizer, o público que gosta de uma informação fechada, professoral, é cada vez menor, eu acho. A informação tem que ser sempre mais conversada. O que você acha que essas novas gerações, já habituadas à cultura participativa, à cultura digital, elas
estão querendo do telejornal? De que maneira elas estão manifestando o desejo de mudança no telejornal? O que você percebe? Bom, primeiro, eu acho que essa nova geração, a existência dela, a existência da internet, exige mais qualidade do telejornal porque ele tem mais competidores. Hoje o competidor de um telejornal não é só o outro telejornal, é a internet. É um outro meio de informação que as pessoas têm. Às vezes as pessoas não vão ter interesse de ver um telejornal porque já viram praticamente tudo que vai estar ali. Então o telejornal hoje tem que acrescentar, ele tem que aprofundar aquela informação, ele tem que informar já num segundo grau as pessoas, porque o acesso à pura informação é muito maior. E ele tem que muitas vezes complementar o que a internet trouxe, porque também a gente sabe que por várias experiências de especialistas na internet, a leitura na internet ela não é uma leitura das mais prolongadas. Quem está lá vê muita informação rápida, vê os artigos, o topo dos artigos é muito mais lido do que o corpo todo do artigo, a parte final, o índice de leitura é praticamente residual. E a TV não, a TV, pelas características dela, ela ainda tem que prender o espectador o tempo todo da reportagem. Então ela pode trazer um outro tipo de aprofundamento na informação. Eu acho que isso está sendo percebido de uma maneira cada vez melhor. Uma coisa também em relação a isso, que as TVs portuguesas têm optado por usar, e no Brasil nem tanto, a questão do grafismo, né? No Brasil isso já aparece, o título da matéria começou a aparecer de uns anos para cá, de maneira a pegar aquele telespectador que está chegando no meio da matéria, né? Agora, aqui em Portugal, além disso, eles vão colocando simultaneamente outras informações, notícias de última hora, enfim, é uma sobrecarga de informação na tela. Há pessoas que dizem que isso distrai e que isso não contribui para a retenção da informação. Há outros defensores dessa ideia dizendo que os novos públicos querem um sistema com múltiplas informações, que eles pensam e entendem melhor dessa maneira. Qual que você acha que vai ser a linguagem daqui para frente que vai prevalecer? Essa é uma polêmica boa e, como você falou, tem duas visões bem distintas e opostas até. Eu sou do partido da simplicidade. Eu acho que a televisão mudou, mas a tela sempre teve o mesmo tamanho. A televisão tem que enxergar bem os limites que ela tem. Ela não pode querer virar uma tela de computador, porque não vai, o veículo precisa mudar muito para chegar nisso. E a partir do momento que a televisão virar um iPhone, ela vai ser um iPhone, não vai ser uma televisão. A televisão tem as suas vantagens e desvantagens. Às vezes é preciso nós simplesmente aceitarmos as desvantagens para que elas não atrapalhem as vantagens que a televisão tem. E eu acho que a simplicidade é uma virtude de qualquer meio de comunicação que esteja querendo dialogar com o seu público. A gente vê hoje telas de computador muito cheias de informação. Por outro lado, a gente vê um Google que é uma linha e nada mais, e o sucesso que tem, a simplicidade do acesso. Então eu acho que a TV é um veículo em que hoje em dia quem liga a TV já está um pouco cansado de fazer alguma outra coisa, de apertar, da sobrecarga de informação que tem no dia a dia. Então a TV tem que tomar muito cuidado e não ser mais uma sobrecarga na vida das pessoas. E aí é o outro lado da moeda. A interatividade na televisão, eu acho, tem um limite que o telespectador que liga também quer ser um pouco passivo, porque senão ele não vai estar na frente de uma televisão. Qual é esse gradiente? Onde é que nós vamos chegar num ponto em que a gente vai ser tão interativo que a gente vai destruir a própria essência da televisão, que é uma tela passando uma informação? Isso é um limite tão delicado que nós estamos aprendendo a conhecer agora. Quer dizer, está tudo em aberto. Essa é uma discussão que tem sido cada vez mais forte, né? Porque uns defendem exatamente que o telespectador é aquele que liga a televisão, segura o controle remoto numa mão, outra mão o sanduíche ou o copo de cerveja e quer relaxar. E outros dizem que ele não pode encontrar nada muito diferente do que ele encontrou ao longo do dia na internet, em termos de interatividade, porque ele pode se desinteressar. Você, particularmente, você tende mais a acreditar que a televisão não deve avançar muito com a interatividade? Não, eu acho que ela deve avançar, mas é o que eu digo, a interatividade tem um limite a ponto da televisão deixar de ser televisão. Se a gente quiser transformar muito, porque hoje em dia a televisão está num limiar tecnológico, com a TV digital, a TV... A TV vive uma crise assim, de personalidade? Sem dúvida que vive, eu acho. Porque o próprio limite técnico entre o que é uma televisão, o que é um computador, o que é um telefone... que é uma câmera, tudo isso está desaparecendo. Daqui a pouco esses aparelhos todos vão estar no mesmo lugar. Então eu acho que
esse limite a gente vai descobrir até nessa pergunta, o que é a televisão? Então, só o fato dessa pergunta ter que ser feita hoje, essa pergunta significa que o veículo está numa crise, né? Porque a televisão pode ter que mudar. Agora, é como o cinema, por exemplo, o cinema ele pode ser interativo ou não, o cinema, quem está lá para o outro lado quer sentar e quer ver, agora, será que quem está lá quer escolher o fim da história? Tudo é possível hoje, né? O 3D torna o cinema mais interativo ou não, pelo simples fato de aproximar o público da tela. São questões que estão para ser respondidas. Eu só acho o seguinte, que a partir do momento, eu sou totalmente, como eu disse, porque são dois aspectos também, a interatividade técnica e a interatividade na informação. Sim. Eu acho que a interatividade na informação e no processo, falando como jornalista, no processo de escolha da informação, no processo decisório, a interatividade é fundamental e tem que ser cada vez maior. Até para a sociedade se informar melhor, para nós termos mais fontes de informação, o público fazer com que quem esteja andando na rua seja um provedor meu de informação para contar para outras pessoas, onde eu possa ser um canal cada vez maior. Eu acho que isso é um fato inegável. A interatividade no jornalismo e no jornalismo de televisão tem que ser cada vez maior e tem que ser uma avenida aberta sem limites. A interatividade da televisão como meio técnico, eu só acho que é uma questão que hoje é muito importante, que pode se esgotar por si mesmo no momento em que a televisão deixar de ser televisão. Você faz alguma comparação entre o telejornal brasileiro hoje, especificamente o da TV Globo, e os telejornais que a gente vê aqui em Portugal? Especificamente na em relação linguagem, à interatividade? O que eu disse, eu acho que o telejornal brasileiro tem uma linguagem muito mais informal, mais conversada, já fruto dessa demanda do público de querer um diálogo, ou de sentir que há um diálogo, que o processo é dialogado e não de cima para baixo. Eu acho que aqui em Portugal o tom da narração é mais formal, próprio fruto da sociedade portuguesa, que é mais formal. Então eu acho que essa é uma diferença marcante entre o estado atual do telejornalismo no Brasil e aqui em Portugal. A tendência é que o modelo brasileiro prevaleça, você acredita? Eu acho que no mundo sim, cada vez mais esse tom impostado do repórter, esse tom que é meio falso, né? Meio ator, meio contador de história, parece às vezes meio desencaixado da realidade. Eu acho que esse tom tende a acabar cada vez mais. E o que você pode contar para a gente agora da sua longa experiência já de correspondente internacional na China, aqui em Portugal? Como é que é a vida do correspondente? É uma vida sem rotina nenhuma. O dia de ontem nunca é igual ao de hoje. A gente pode ter que... A diferença em relação ao repórter no Brasil também é assim, na rua, se você sai para a rua sem saber o que pode te acontecer, o seu dia de ontem nunca é igual ao de hoje. Aqui, geograficamente, o nosso leque fica maior. A gente pode receber um telefonema e ter que ir para Noruega agora, ou ter que ir para a Espanha. Então, a nossa incerteza quanto ao amanhã é muito maior, né? E essa possibilidade de mergulhar numa outra cultura, que eu já fiz com a chinesa, que é muito diferente da nossa brasileira, e agora aqui com a portuguesa, que é muito mais parecida, mas também tem peculiaridades e diferenças muito marcantes. Eu acho que esse mergulho na outra cultura é uma experiência maravilhosa, que me realiza muito. E é difícil ser correspondente internacional, ter essa responsabilidade de levar as notícias de um outro país para o seu país? É difícil porque, aquilo que eu disse, além de entender a cultura do país onde se está, que é um princípio, uma obrigação básica, o correspondente, além de tudo, ele está sozinho. Então, eu disse que o jornalista é um generalista, o correspondente é o generalista dentre os generalistas, porque ele tem que falar de tudo. Então, até vocabulário ele tem que ter para poder tratar dos mais diversos assuntos com a mesma desenvoltura. Quer dizer, hoje eu preciso falar de ecologia, amanhã de política, depois amanhã de economia e no outro dia de esportes. Então, essa polivalência do jornalista tem que ser muito marcante para um correspondente. E a vida em Portugal, após 3 anos? Maravilhosa. Eu consegui me manter no peso milagrosamente, agora eu comecei a engordar um pouquinho, porque a comida aqui, e as pessoas, e o contato, e as amizades, e esse mergulho na história do Brasil, né, que a gente dá em cada esquina aqui em Portugal, cada esquina que tem a mesma pedra, que a gente chama de pedra portuguesa no Brasil, e aqui é a pedra da calçada, né?
Eu entendo o Brasil também cada dia mais estando aqui, né? Entendo a Europa por um lado, entende mais o entendo Brasil. o Brasil por outro lado, sem dúvida. E é um bom país para se viver? Maravilhoso, a qualidade de vida aqui, mesmo com essa crise, onde todos dizem, quer dizer, a infraestrutura social em Portugal é muito forte. A crise encontrou o país num patamar muito elevado, né? Então, e o Brasil hoje está na moda, o desenvolvimento brasileiro está na moda, as oportunidades hoje existem no Brasil muito mais do que na Europa, de um modo geral, isso é fato, mas os problemas do Brasil também são muito fortes, muito marcantes ainda, problemas que na Europa já foram resolvidos, então são os dois lados da moeda. Ok, muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Toninho, prazer.